encontrar Jesus no Velho Testamento. Jesus esteve bem presente, aliás, bem participativo na criação do universo. Jesus veio até nós também sob a forma de homem, e como homem se fez servo, e como servo se entregou para que nós tivéssemos vidas. Jesus virá ainda uma outra vez, como Senhor soberano, para julgar os vivos e os mortos. E nesse dia todos os joelhos se dobrarão e reconhecerão que Ele é o Senhor. Jesus faz parte da história passada, Jesus faz parte da história presente, e Jesus faz parte do futuro. Jesus esteve presente em todos os momentos da humanidade, especialmente depois que Ele encarnado veio e morreu por nós e disse que estaria conosco até a consumação dos tempos. Mas Jesus está bem presente em todos os momentos. Jesus está presente na vida dessas pessoas, dessas que são chamadas de testemunhas, lá em Hebreus 11. Deus revela o seu Filho no caráter de Abraão. Deus revela o seu Filho na coragem de Josué. Deus revela o seu Filho na obediência de Daniel. Deus revela o seu Filho em cada momento. Deus revela o seu Filho no meio do deserto, nas cavernas. Deus revela o seu Filho nos tronos. Deus revela o seu Filho ao longo da história da humanidade, no derramamento da sua graça, no derramamento do seu amor, na voz dos profetas, na voz dos poetas, na ponta da pena dos historiadores, nas canções dos salmistas. Deus revela o seu Filho o tempo inteiro, porque o seu Filho sempre esteve conosco. O seu Filho nunca nos abandonou. Hoje nós vamos tratar da história de uma pessoa que em muito se parece com Jesus. Uma pessoa que quando nasceu, também nasceu debaixo de uma profecia. A profecia de que ia ser o libertador do povo de Israel do cativeiro do Egito. E como Jesus, ele já começou a ser perseguido antes mesmo de nascer. E naquela época o faraó mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, para garantir que esse libertador não viesse. Mas sua mãe, com muito amor, sua mãe com muita coragem, sua mãe com muita determinação, colocou aquela pequena criança dentro de uma cestinha, colocou dentro de um rio, e pelas águas daquele rio, aquela criança chega à casa de Faraó, e ali cresce e se torna o novo libertador do povo de Israel. Essa criança chama-se Moisés, o nascido das águas. Essa história, que começa muito parecida com a de Jesus, também ganha outras semelhanças ao longo do tempo. Moisés recebe um chamado muito forte. Moisés, ao apacentar as ovelhas do seu sogro, vê um arbusto pegando fogo, vê um arbusto ali queimando, mas ele não se consumia. E no meio daquela visão linda, ele ouve a voz de Deus que o chama pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés. E ele, impressionado com aquilo, diz: Senhor, o que queres? E o Senhor dá a ele a missão, a um homem frágil, a um homem pesado de língua, provavelmente gago, a um homem que não se julgava capaz. Deus dá a missão de libertar do Egito o seu povo, um povo que tinha tido origem lá em Abraão, Isaque e Jacó, um povo cujos filhos de Jacó formaram através das chamadas 12 tribos, um povo que foi para o Egito por meio de José,
que depois de ser covardemente lançado dentro de um poço e vendido pelos seus próprios irmãos, prefigura a pessoa de Cristo, perdoando os seus irmãos e abraçando-os como governador do Egito. No Egito, aquele povo se acomoda. Aquele povo muito bem recebido começa a crescer. Quando chega a época de Moisés, contava-se já 600 mil homens, sem falar das mulheres e crianças. Aproximadamente, dizem os historiadores, 3 milhões de israelitas viviam como escravos dentro do Egito. A esses 3 milhões de pessoas, Moisés iria libertar. E o Senhor diz: Moisés, Moisés, tenho um trabalho para você. Vai ali e liberta o meu povo. Mas, Senhor, eu não sou capaz, eu sou pesado de língua, como farei? O Senhor, como quem diz assim: olha, Moisés, eu sei que você não é capaz. Ele olha para Moisés e diz: eu estarei contigo, eu estarei caminhando contigo. E nessa segurança, nessa garantia, quando Deus diz a Moisés: vá e diga ao povo que o eu sou te enviou, que o Todo-Poderoso te enviou, Moisés levanta com ousadia e vai ali cumprir a difícil missão que o Senhor tinha lhe dado. Eis aí a outra semelhança com Cristo. Moisés é chamado para ser o libertador daquele povo que estava na escravidão do Egito, para levá-lo para a terra prometida. Cristo é enviado por Deus para libertar as pessoas da escravidão do pecado, para levá-los também à terra prometida. Só que agora uma terra prometida eterna e celestial. Moisés e Jesus se parecem na sua história. E por meio dos dois, Deus agiu libertando pessoas. Deus agiu libertando completamente as pessoas do pecado e da maldição. Moisés usa também como símbolo da libertação que ele quer promover o sangue dos cordeiros, ao passo que Jesus usa o seu próprio sangue para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Quando Moisés aceita o desafio, ele diz: mas Senhor, como irei até Faraó? Será que Faraó vai simplesmente me atender e dizer: vai, leva esse povo? E Deus diz: não, Moisés, você irá e fará prodígios diante dele, mas tem uma coisa, Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai deixar vocês partirem, até que uma série de prodígios aconteça, para que depois ele não só deixe vocês partirem, mas ele vai lhes expulsar do Egito. Quando eu li essa passagem, eu confesso que eu fiquei meio perturbado. Como é que Deus diz assim a Moisés: ó, vai até Faraó, chega lá e pede para ele deixar o povo ir, mas ao mesmo tempo Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó, de maneira que ele não vai permitir que vocês saiam, até que seja realizada uma série de prodígios. E que loucura é essa? O que é que está acontecendo? Por que é que Deus diz isso? E aí eu começo a ler os prodígios. A primeira coisa que acontece, Moisés vai lá com o seu irmão Arão, porque Moisés era gago. Vamos admitir que pesado de língua seja gago. Moisés não falava direito. Vai com seu irmão mais velho, Arão. Arão leva uma vara. Deus diz: joga a tua vara, Arão.
Arão joga a vara, se transforma numa cobra. Os magos, os mágicos de Faraó fazem a mesma coisa com 2 varas. Mas a cobra da vara de Arão engole as outras 2, provando que o poder de Deus era muito maior. Mas Faraó teve o coração endurecido e não permitiu. E assim começam as pragas. Vem a praga de rãs, a praga de piolho, a praga de gafanhoto, a praga de granizo, tal. Quando a gente chega na 8ª praga, eu começo a entender mais ou menos o que é que Deus queria fazer ali. Por que é que Deus estava endurecendo o coração de Faraó para que o povo não saísse dali? Quando ele diz: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que vocês saibam que eu sou Deus. Meus irmãos, ali eu percebi uma coisa. Deus precisou endurecer o coração de Faraó, porque Faraó se quebrantava diante da ação de Deus. Mas o povo de Deus não se quebrantava diante do poder de Deus. O povo de Deus estava tão misturado com o povo de Israel, que vestia as mesmas roupas, praticava a mesma cultura, falava a mesma língua, cultivava nos mesmos campos e adorava os mesmos deuses. O povo de Israel estava com seu coração endurecido e não precisava que o Senhor endurecesse. As 10 pragas no Egito trataram muito mais o povo de Deus do que Faraó, porque a cada uma das pragas Faraó se quebrantava, e era necessário que Deus fosse lá e endurecesse o coração dele, porque o povo continuava não entendendo que ele era Deus. Era necessário que houvesse todas aquelas pragas para que o povo de Deus convertesse seu coração, não para que Faraó convertesse. A história parece maluca, mas era assim, porque Deus começou a anunciar o mistério daquela libertação, dizendo: eu farei diferença entre o povo do Egito e o povo de Israel. Mas era preciso quebrantar o coração do povo de Israel para que essa diferença fosse feita. Porque, meus irmãos, aquela libertação aconteceria na 10ª praga. A 10ª praga era que o anjo da morte viria e mataria todos os primogênitos que morassem no Egito. Todos os filhos de homem e filhos de animais. Todos os primogênitos, filhos de homem ou animais, morreriam naquela noite, exceto os filhos primogênitos daquelas casas que matassem um cordeiro e com o sangue daquele cordeiro pintassem os umbrais de suas casas, pintassem as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sem defeitos. Aquilo parecia loucura. Mas era necessário que tivesse fé. Era necessário que a fé movesse o coração daquelas pessoas para pegarem um cordeiro sem defeito, para matarem aquele cordeiro, para pintarem as portas de suas casas com o sinal de sangue, porque aquele sangue diria ao anjo da morte: nessa casa você não toca, mas em todas as outras você está livre para tocar. Assim como era necessário que se quebrantassem os corações para se crer em Jesus Cristo, porque o ímpio também reconheceu a santidade de Cristo antes que o seu povo reconhecesse. Os fariseus, os saduceus, os homens da lei demoraram a crer em Cristo, mas Pilatos disse: eu não vejo neste homem culpa alguma. E o sangue de Cristo liberta os que creem. Era necessário que aquele povo fosse quebrantado por meio das 10 pragas, para que nascesse no coração deles a fé que os libertaria da morte, a fé que os libertaria
e os afastaria do anjo da morte e os levaria para a nova terra prometida. Assim como é necessário que o sangue de Cristo vertido naquela cruz tenha como elemento de chegada até Ele, para que Ele faça efeito sobre as nossas vidas, é necessário que tenha fé e coração quebrantado diante do Senhor. Era necessário moer o povo, era necessário mostrar ao povo que o Senhor é Deus. Era necessário que para entrar naquela caminhada, que para sair daquele comodismo, para sair daquele lugar que de certa maneira deixava aquele povo acomodado, era necessário que algo muito forte acontecesse dentro do coração daquele povo, para que eles pudessem acompanhar o gaguinho Moisés no meio do deserto. Era necessário que algo muito forte acontecesse no coração daquelas pessoas, para que eles saíssem de sua zona de conforto e entrassem no deserto, procurando uma terra que seus olhos nunca tinham visto. Como é necessário que algo muito forte aconteça dentro do nosso coração, para crer num Cristo todo-poderoso, que se fez homem, e sendo homem se tornou servo, e sendo servo foi crucificado, e sendo crucificado foi humilhado, foi morto e sepultado, e assim mesmo conquistou a vitória sobre a morte, porque ressuscitou. Só por meio da fé compreendemos que o Cristo que morreu vive hoje. Só por meio da fé podemos tomar novos caminhos em nossas direções. Só por meio da fé podemos fazer aquilo que é estranho para a humanidade. Só por meio da fé aqueles homens pintaram suas casas com o sangue do Cordeiro. Só por meio da fé nós colocamos o sangue do Cordeiro último e definitivo, como o marco central de nossas vidas. Só por meio da fé nós podemos seguir o exemplo agora do povo de Israel, que creu e que caminhou no meio do deserto, acreditando na vida numa terra melhor, numa terra prometida, porque essa é a passagem que o Senhor nos prometeu. Só por meio da fé o sangue de Cristo tem efeito sobre as nossas vidas, e é a fé que alimenta nossos corações. É sobre a fé que nós vamos falar hoje. A fé que transforma corações por meio de um caráter transformado por Cristo. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. A sua Gênesis chegou em Êxodo, capítulo 12. Nesse capítulo já encontraremos Moisés recebendo as instruções do Senhor sobre como deveria proceder antes que a última praga, a última das 10 pragas, viesse sobre o povo do Egito e sobre todos os incrédulos que naquela noite não teriam ousadia de marcar as suas portas com o sangue do Cordeiro. Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, e presta atenção nisso, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite,
Presta atenção nesse versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. A tua palavra é penetrante como uma espada de dois gumes. A tua palavra, Deus Todo-Poderoso, vai até o limite das juntas e das medulas, da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os desejos e vontades do coração. Que essa palavra possa nos penetrar hoje firmemente, que essa palavra possa nos encher e nos transformar, que essa palavra possa agir em nós de tal maneira, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas saiamos daqui, Senhor, repletos da tua presença e cheios da vontade de te seguir. Senhor, usa-nos hoje, Pai, para que a tua glória se estabeleça nesse lugar e que o teu Espírito fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, Moisés estava recebendo instruções de Deus para aquilo que seria a última ceia daquelas pessoas dentro da terra do Egito. Seria a última vez que aquele povo jantaria, a última vez que aquele povo comeria alguma coisa dentro da terra do Egito. Quando falamos em última ceia, nós lembramos imediatamente da última ceia do Senhor Jesus. A diferença é que o Senhor tinha plena convicção de que aquela era a sua última ceia, e nem todos desse povo sabiam que esta seria a sua última ceia dentro do Egito. O Senhor Jesus celebra aquela ceia como um memorial, como algo que precisa ser lembrado pelo seu povo daqui por diante. E ele chama a atenção para dois elementos poderosos no seu significado, que representarão aquilo que ele quer deixar marcado na memória e nos corações do seu povo. O Senhor Jesus chama a atenção para o pão e para o vinho. Sobre o pão ele diz: este é o meu corpo. Quem comer deste corpo terá a vida eterna. Ele já havia dito, já havia se intitulado como o pão da vida. Sobre o vinho ele diz: este é o meu sangue. Este é o sangue que representa a nova e eterna aliança. Quem beber deste sangue também participará da vida eterna. É óbvio que o Senhor não estava falando aqui de nenhum ritual de canibais. Não estava falando de canibalismo como acusaram-no no primeiro século. A fim de perseguir a igreja no primeiro século, os romanos acusaram o cristianismo de canibalismo, porque a ceia do Senhor era comemorada comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Mas aquelas palavras de Jesus tinham um significado muito forte. O que é o corpo e o sangue de Cristo? O corpo e o sangue de Cristo, representados pelo pão e pelo vinho, fundem-se num só elemento, que é a palavra de Deus. Comer o pão e tomar o vinho significa alimentar-se da palavra de Deus.
Significa lembrar-se do que Cristo fez por nós, trazer na memória e no coração aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Em João 1:1, ele diz que é a palavra que se tornou carne. É dessa carne que comemos, a palavra encarnada, a palavra que se torna carne, não a carne literalmente, mas a palavra de Deus que nos alimenta. Moisés, na última ceia feita dentro do Egito, usa 3 elementos que personificam a pessoa de Cristo, e que mais adiante, num texto que nós não lemos, ali por volta do versículo 16, ele diz que em todas as festas, em todas as celebrações de Israel, esses 3 elementos devem estar presentes para que o povo se lembre daquela passagem que eles haveriam de fazer, da passagem da escravidão para a terra prometida. Da mesma forma que na Páscoa o Senhor diz: comam o meu corpo, bebam o meu sangue, para lembrar da passagem que vocês farão da morte para a vida. Da mesma maneira, Moisés é instruído por Deus a usar 3 elementos: o cordeiro imolado, as ervas amargas e o pão sem fermento, como esses 3 elementos, como memorial da grande passagem que eles iriam fazer. Esses 3 elementos, cada um representa, como eu disse, prefigura a figura de Cristo, prefigura a pessoa de Cristo, e traz ali profundos significados sobre o que Cristo iria fazer mais adiante e sobre aquilo que ele já estava fazendo no tempo de Moisés. Cada um desses 3 elementos, cordeiro, as ervas e o pão, cada um desses elementos tem um significado anterior e um significado posterior em relação à passagem que eles estavam fazendo. E cada um deles tem uma aplicação muito forte para a nossa vida. No versículo 8, ele instrui a Moisés para ensinar isso ao seu povo. Naquela mesma noite, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Eu quero começar a nossa análise aqui pelo 3º elemento, pelo pão sem fermento. Pelo pão sem fermento. Na Bíblia, a palavra fermento está de Gênesis a Apocalipse, geralmente ligada à ideia de pecado. O fermento é aquele que infla o homem, é aquele que incha, mas que não acrescenta sabor, que não acrescenta peso, que não acrescenta nada a não ser o inchaço do ego, assim como o pecado faz conosco. Nós nos tornamos senhores de nós mesmos, nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos mentirosos, nós inflamos diante do pecado. Assim como o pão incha, mas não acrescenta em nada o fermento. Pelo contrário, o fermento demais, o fermento em demasia, até estraga o pão. Naquele sentido, parecia e podíamos dizer que o pão sem fermento se referiria à ideia da transmissão do pecado. Eu estava lendo sobre isso e estava vendo que os padeiros, me parece que até hoje, pelo que eu li, misturam a massa com o fermento, misturam ali, fazem aquela massa com o fermento, separam uma parte daquela massa que vai para o forno se transformar em pão, e a outra parte daquela massa que fica vai compor o próximo lote de pão do outro dia.
Da mesma forma, no próximo lote de pão, ele vai misturar aquela massa já fermentada com a nova massa, com mais um pouco de fermento, misturar tudo, separa de novo uma parte que vai se transformar em pão e outra parte que vai compor o lote de pães do outro dia. Me parece que há uma referência muito clara de que o fermento é a herança do pecado. Assim como cada lote de pão herda o fermento do primeiro lote, nós herdamos o pecado desde Adão. E por isso poderíamos prefigurar esse pão sem fermento, como o pão que representa uma vida sem pecado. Poderíamos ir agora também no hebraico. E no hebraico, aquele pão significa, a palavra Mazda, que é traduzida por pão sem fermento, significa um pão adocicado, um pão doce, um pão sem sal, que representaria, podemos dizer, a doçura e o sabor do Cristo vivo, a doçura de um Cristo que não experimentou a herança do pecado. Poderíamos fazer uma relação direta do Cristo ali como alguém que não se contaminou com a herança do pecado. Mas o que o texto fala claramente sobre esse pão sem fermento, é o significado da urgência em se preparar para o Senhor. Não havia tempo de esperar o pão crescer. Deus estava chamando naquela noite. É naquela noite que o anjo da morte iria passar. Olha só o que ele diz no versículo 11 aqui. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Comam apressadamente, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Estejam prontos para a segunda vinda do Senhor Jesus. Estejam prontos, porque a qualquer hora o noivo pode chegar. Aqui me lembra a parábola das 10 noivas. Aquelas que esperavam, das 10 virgens, aquelas que esperavam o noivo chegar. As 5 noivas insensatas gastaram todo o seu azeite, gastaram todo o seu gás. Elas não queriam se prevenir, não se preveniram, e na hora que o noivo vem, na hora que alguém alerta, o noivo está chegando, elas não têm mais azeite nas suas lamparinas, e correm para as virgens que são sensatas, as virgens prevenidas, e dizem, divide o teu azeite conosco, e elas dizem, não podemos, porque o nosso azeite não é suficiente para todas nós, então ficariam vocês e nós, corram e vão buscar azeite para vocês no merceeiro, e quando elas voltam, não dá tempo mais entrar nas bodas do noivo, não dá mais tempo, porque elas não estavam prevenidas, porque elas não estavam prontas. O pão sem fermento significa a urgência de nos prepararmos para a presença do Redentor, que pode estar aqui a qualquer momento. Se há uma coisa que não sabemos, se há uma coisa que não temos a menor noção, é de quando Cristo se apresentará individualmente a nós. Por isso ele diz, comam apressadamente, não esperem esse pão inflar, não esperem que esse pão cresça, estejam prontos, com o cinto no lugar, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, porque quando o Senhor te chamar, vai. Porque quando o Senhor chegar, você estará perto. Porque quando o Senhor chegar, você estará preparado. Vai, é a urgência que esse pão simboliza. É a urgência pela vida com Cristo. É a urgência por uma vida preparada para o retorno do Senhor. É uma urgência de um povo preparado no seu caráter, preparado na sua fé, preparado em todas as suas coisas para ir com o Senhor, porque o Senhor não vai esperar.
O Senhor não vai esperar você casar, o Senhor não vai esperar você comprar uma casa melhor, o Senhor não vai esperar você ter um emprego melhor, o Senhor não vai esperar por nada. Na hora que Ele vier, você tem que estar com as sandálias nos pés, com o cinto no lugar, com o cajado na mão, porque quando Ele disser vamos, você tem que ir. Me lembra aqui de quando Jesus chegou e começou a convidar seus discípulos, e um deles disse: Senhor, espera, me deixe enterrar o meu pai. E ele diz: deixa os mortos enterrarem os seus mortos, mas você precisa vir comigo agora. Estejamos prontos. O pão sem fermento é a urgência de estarmos no caminho, é a urgência de estarmos preparados para aquilo que o Senhor quer para nós, é a urgência para atendermos o chamado de Deus para o que for. Ah, meu irmão, tem um cara endemoniado ali, e agora? Cristo está te chamando. Ah, meu irmão, meu vizinho não conhece o Senhor, está morrendo, e agora? Cristo está te chamando. A minha mãe está precisando ouvir de Cristo. É você quem deve. É você quem deve ir. Esteja preparado. É urgente. O Senhor te chama a todos os momentos para cumprir a obra. Ele olha, Ele chama os seus discípulos e olha para um grande campo de trigo. E diz: olha, como estão brancos os campos. A seara é grande, mas falta trabalhadores. Falta trabalhadores porque não estão prontos. Não estão com seu cajado na mão, não estão com as sandálias nos pés, não estão com o cinto posto. É urgente. É urgente. O pão da vida de Cristo Jesus se converte na urgência do preparo dos seus filhos para caminharem onde quer que Ele chame, na hora que Ele quiser chamar. É urgente. O segundo elemento, aqui Moisés é convocado a colocar naquela última ceia, e não só naquela ceia, mas em todas as festas que virão agora, dentro do povo de Israel, são as ervas amargas. Eu acho que não preciso nem dizer o que representam as ervas amargas. Acho que você mesmo poderia tirar as suas próprias conclusões. A erva amarga, obviamente, se refere ao sofrimento que viria, e também ao sofrimento que já se passou. Mas há que sofrimento? Nós poderíamos dizer, por exemplo, que as ervas amargas se referem ao sofrimento do povo. E aí nós poderíamos verificar que na Bíblia temos 3 tipos de sofrimento. Algumas pessoas vão para extremos sobre essa questão do sofrimento. Uns falam: pare de sofrer. E outros dizem: crente é para sofrer mesmo. E eu vou dizer que esses 2 extremos estão errados. Porque o projeto de Deus para a humanidade, o projeto de Deus para a sua igreja, o projeto de Deus para os seus filhos, definitivamente não é o sofrimento. Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou. E o sofrimento na nossa vida acontece. Mas não é o projeto de Deus. De maneira alguma é o projeto de Deus para nós. Mas por que então sofremos? Poderemos olhar a partir das ervas amargas e pensar no sofrimento de 3 maneiras que a Bíblia relata. O primeiro sofrimento é aquele de quem está dentro do cativeiro, aquele quem está preso no Egito ou no pecado, aquele de quem não conhece ao Senhor ou de quem conhece ao Senhor e está com o coração duro. Tem muito crente sofrendo porque não ama, tem muito crente sofrendo porque não perdoa, porque não pede perdão, porque não abre mão do seu orgulho, porque não abre mão de sua vaidade, porque não abre mão, porque não confessa, porque não se entrega, porque, não se dobra,
porque é orgulhoso demais. E tem muito crente gemendo de dor, porque se mantém cativo, amante do pecado que habita nele. E outras pessoas que estão amantes do pecado são aquelas que ainda não conhecem ao Senhor. Então, primeira forma de sofrimento que a Bíblia trata é daqueles que estão cativos no pecado. A segunda forma de tratamento que a Bíblia trata do povo de Deus é aquele que sofre por causa da batalha espiritual. É aquele que sofre em nome de Cristo. É aquele que está dentro daquela frase que Cristo coloca no Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que sofrerem e forem perseguidos pelo meu nome. É o caso de Jó, que sofreu não porque estava em pecado, não porque fosse amante do pecado, mas porque ele era o pivô central de uma batalha espiritual. E aí, gente, nós sofremos, sabe por quê? Porque só existe uma razão para que haja uma batalha espiritual: é a nossa salvação. A soberania de Deus não foi abalada, o poder de Deus não foi abalado, o reino de Deus não foi abalado. A única coisa que foi abalada por Satanás foi a criação de Deus, ou seja, nós somos o motivo da guerra espiritual e por isso muitas vezes sofremos na guerra espiritual. Jó foi o grande exemplo. Jó foi aquele em quem Deus disse assim, vou usar um termo aqui, pelo amor de Deus, não me condenem não. Se Deus estivesse num cassino, Deus teria apostado todas as fichas em Jó. Ele disse assim: vai, Satanás, pode tocar, destrói tudo que ele tem. Satanás volta todo sem graça. Ah, Deus, mas também tu não me deixaste tocar nele. Pois toca nele e na família dele, só não tira a vida dele. Satanás volta com o rabinho no meio das pernas, todo sem graça. Olha aí a fidelidade do meu filho Jó. Jó não sabia, mas ele era o pivô central de uma grande guerra espiritual, que tinha por finalidade salvar a humanidade, porque Deus estava provando através da vida de Jó, que é possível sim que pecadores sejam fiéis ao nome do Senhor. E por isso muitas vezes nós sofremos, porque estamos no meio de uma guerra espiritual. É a segunda forma que Deus fala sobre sofrimento. A terceira forma que Deus fala sobre sofrimento é a respeito daqueles que nunca se converteram e nunca se converterão. É aquilo que está na profecia de Zacarias 12:10, quando ele diz que no dia do Senhor, essas pessoas gemerão, sofrerão amargamente, como quem perdeu um filho. E aí se encerra os tipos de sofrimento. O sofrimento eterno de quem não conhece ao Senhor, que gemerá amargamente por não ter reconhecido a soberania de Cristo. Mas as ervas amargas daqui querem dizer algo muito mais profundo. As ervas amargas aqui não se referem apenas ao sofrimento humano. As ervas amargas aqui prefiguram Cristo no Getsemane. Prefiguram Cristo gemendo e chorando lágrimas de sangue no Getsemane. As ervas amargas aqui prefiguram a disposição que Deus teve de entregar o seu próprio e único filho para ser humilhado diante da multidão humana. As ervas amargas prefiguram o Deus Todo-Poderoso, feito homem, feito servo, carregando humildemente uma cruz pelas vielas de Jerusalém, e humildemente sendo chicoteado, humildemente sofrendo em nosso lugar. As ervas amargas simbolizam e prefiguram a cruz do Calvário, na qual o nosso Senhor foi pregado. As ervas amargas prefiguram Cristo de braços abertos, com a pele dilacerada, com a cabeça ferida por uma maldita coroa de espinhos, com os braços e as pernas cravejados por impiedosos pregos, dizendo:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As ervas amargas simbolizam aí a disposição que Cristo teve de entregar a si mesmo, diante de toda dor e de todo o sofrimento, de tomar o cálice amargo da dor e da cruz em nosso lugar. As ervas amargas simbolizam o momento em que Cristo disse: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas não faça-se a minha vontade, mas a tua. Significa a renúncia de Cristo, significa o sacrifício de Cristo, significa a entrega pessoal e incomparável de quem era perfeito e absoluto, significa um Deus que se rebaixou, um Deus que abriu mão de si mesmo, para em nome de uma humanidade perdida e pecadora, lançar-se numa cruz. As ervas amargas prefiguram o Cristo crucificado, prefiguram o Cristo que não se poupou, prefiguram a entrega completa, por um amor incondicional, por um amor sem tamanho. Prefiguram os nossos nomes que estavam naquela cruz. Prefiguram a santidade de um Deus que não poupou o seu único filho. O terceiro elemento da última ceia do povo de Israel dentro do Egito é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro Pascal. O Cordeiro que deveria, como diz o versículo 5, deveria ser sem nenhum defeito. O Cordeiro que não poderia apresentar marcas em sua pele, não poderia ter uma pata quebrada, não poderia ter uma unha cravada, não poderia ter nenhum defeito. O Cordeiro que deveria ser macho de 1 ano, o Cordeiro que pagaria os pecados daquelas pessoas. Paulo nos ensina lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. E naquela noite, na noite da última ceia, o povo de Israel estava destinado à morte. Na noite da última ceia de Cristo, até aquele momento, toda a humanidade estava destinada à morte. Se não fosse o sacrifício do Cordeiro Pascal, lá dentro do Egito, os primogênitos de todos os homens de Israel que estavam dentro do Egito teriam morrido. Se não fosse o sacrifício último e definitivo de Cristo, na noite de sua última ceia, todos nós estaríamos mortos. Não teríamos vida e muito menos teríamos a chance da eternidade. O cordeiro que Moisés disse para sacrificar precisava ser sem defeito e precisava morrer no lugar do seu dono. Cristo era e é o dono do rebanho, e com o seu próprio sangue salvou todas as suas ovelhas. Era necessário que aquele cordeiro desse a sua própria vida, e cada vez que um israelita pecava, ele deveria matar e sacrificar um cordeiro. Deveria fazer um sacrifício de sangue. Todas as vezes que um israelita comemorava algo, ele também deveria sacrificar algo ao Senhor. Deveria sacrificar um cordeiro ao Senhor. Todas as vezes que chorassem ou que rissem,
algum sangue deveria ser derramado em consagração ao Senhor. Mas chegou um momento em que o Senhor decidiu fazer o sacrifício último, perfeito e definitivo. Aquele sacrifício que tomaria o nosso lugar definitivamente. O Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo era Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Não o Cordeiro mais que tirava o pecado individual, mas o Cordeiro que serviria para tirar o pecado do mundo. O sacrifício de um homem perfeito, sem mácula de pecado. O sacrifício do homem que não herdou a linhagem do pecado. O sacrifício do único que era santo. O sacrifício do único que não poderia ser, a quem não poderia ser atribuído nenhum pecado. Era necessário para que todos nós encontrássemos a vida, e a vida em abundância na eternidade, que só Ele poderia nos dar. Moisés tirou o povo do Egito e levou para Canaã. Mas Canaã também desapareceu com o passar do tempo. Os muros levantados ali foram derrubados. Os templos levantados ali foram derrubados tantas vezes. As casas erguidas ali foram destruídas. Mas a coroa que Cristo nos dará, esta jamais será destruída, porque com o Cordeiro perfeito, com aquele que tirou o pecado do mundo, nós iremos para Jerusalém celestial, aquela que ninguém jamais poderá retirar de nós, que ninguém jamais poderá destruir. O Cordeiro pascal simboliza, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a presença de Cristo. No Novo Testamento, mais de 30 vezes, Cristo é descrito como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Ele nos substituiu naquela cruz. Porque embora racionalmente muitas pessoas não possam entender isso, o Senhor foi até aquela cruz no nosso lugar. Pois se nós entendemos que o salário do pecado é a morte, se nós entendemos que todos nós somos pecadores, nós temos que entender que aquela cruz foi feita sob medida para cada um de nós. Mas Ele foi lá. Ele foi lá voluntariamente. Ele foi lá voluntariamente porque o projeto de Deus não era o caminho que a humanidade tomou. O projeto de Deus era outro. O projeto de Deus é outro. O projeto de Deus é que todos nós comamos e bebamos da carne e do sangue do Cordeiro que vive e vive eternamente. O Cordeiro que Moisés matou foi entregue à morte e lá ficou. Mas o Cordeiro que por nós morreu foi entregue à morte e ressuscitou, para que nós ressuscitássemos também por Ele, por meio dEle e para Ele. Cristo é prefigurado naquele Cordeiro que morre para que a passagem do Egito para Canaã aconteça. E Ele morre para que a passagem da escravidão do pecado para a vida eterna aconteça. O Cristo prefigurado como Cordeiro é aquele que é simbolizado na hora do batismo. Quando mergulhamos na pia batismal, quando mergulhamos naquele tanque, dizemos que estamos morrendo para o amor ao pecado, morrendo para o mundo, e que com Cristo estamos ressuscitando para a glória do Pai. Porque aquele que ressuscitou a Cristo do meio dos mortos, também
garantiu as nossas vidas eternas e também nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, e Ele, por meio da sua graça e infinita misericórdia, nos arrancou do reino das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, a fim de que fôssemos feitos um só povo, para a graça e para a glória e para a honra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Cristo que nos salvou, esse é o Cristo que é representado pelo pão sem fermento, aquele que não herdou e que não experimentou o pecado. Esse é o Cristo que é representado pelas ervas amargas, aquele que não se poupou, não deixou de se entregar por nós, embora soubesse que a dura cruz o machucaria. Mas esse é o Cristo, representado pelo Cordeiro imolado, que embora tenha derramado o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, para que todos nós tenhamos vida, e vida em abundância, porque Ele veio para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para a glória do Deus Altíssimo.